Tá escutando a gente, Rony? Alô, estou escutando. Agora Estão me ouvindo? estamos escutando você. Rony tá com cabelo bonito também, Rony. Ó, vamos ver o Rony? Tô Cadê? também na vibe aí Tá avançada já a calvície, né? todo mundo na vibe aí do... Não, mas ele tá Obrigado com um aí gel pelo convite, maneiro tá, aí. pessoal? É. E olha só, Fala, gostei Rony. do programa. Prazer falar contigo, meu amigo. Obrigado aí pelo convite, obrigado aí, Vilela, novamente. Obrigado aí e abraço aí pro Lopes, Valeu, meu querido. o Edson que vai entrar daqui a pouquinho também. Exato. Eu acho que, Rony, chegou o momento que estava todo mundo esperando, né? A última live que a gente fez aqui, a gente falou, é questão de tempo. Tá com um clima muito favorável de se falar sobre isso, se revelar segredos, e esse momento chegou. Ao mesmo tempo que esses segredos estão sendo revelados, arquivos estão sendo abertos, tem também aquele papo, foi o vice-presidente, quem que falou que... Que são demônios? São demônios. Foi o J.D. Vance. Foi o J.D. Vance. Aquela católico ele, né? Então, já se apresenta, Rony, e vamos direto pro assunto, cara. O que está acontecendo no mundo sobre esse assunto de ufologia? Fala galera, eu sou o Rony então, sou engenheiro eletrônico, agora terminando meu mestrado em física e pesquisando aí há poucos anos, cerca de 5 anos aí, esse fenômeno que agora os Estados Unidos estão começando a falar, né? Isso não é de agora, claro que, como o Daniel Lopes falou, né? Eles decidem o momento quando soltar a informação, momento estratégico, mas isso começou lá em 2017, ainda no governo Obama, quando o New York Times solta aquela reportagem famosa que é o Dinheiro Negro e as Auras Brilhantes, que é a reportagem da Leslie Kean e Ralph Blumenthal lá do New York Times falando que o governo pesquisava OVNIs de 22 milhões de dólares sendo colocados ali, sendo que o governo americano falando desde a década de 60 do projeto Livro Azul, o famoso Blue Book, que não precisava pesquisar isso, não tinha interesse científico nem militar, que era só uma distração, e eles por baixo dos panos ali pesquisando e colocando milhões de dólares nesse programa. E aí os congressistas, nesse momento de 2017, ali final do governo do Obama, eles acordam e falam, pô, peraí, tem dinheiro, milhões de dólares indo para pesquisa de fenômenos anômalos, que agora o nome é fenômenos anômalos, né, não mais OVNIs, para o governo, né, e eu não estou sabendo, não aprovei. E aí eles começam a correr atrás, igual cachorro, atrás dessas informações, começam a descobrir muita coisa que estava sendo escondida, como se tivesse um governo dentro do governo de fato. A inteligência se tornou tão poderosa no complexo industrial militar, se tornou um governo dentro do governo, e começou a tratar direto com empresas como Lockheed Martin, Raytheon, outras empresas que têm parte desse segredo dessas tecnologias, começaram a tratar sem conhecimento dos congressistas. O fato positivo é que isso alertou tanto os republicanos quanto os democratas. Não virou uma coisa partidária de, por exemplo, os republicanos lá, que é o partido do Trump, falar, olha, isso é sério, e o partido democrata falar, olha, isso aí é coisa de maluco, porque podia acontecer. Pelo contrário, não aconteceu, na época o Obama não falou nada, isso correu, já foram feitos nesses anos 3 inserções de leis sobre OVNIs na lei de defesa, que é a lei mais importante do complexo industrial militar dos Estados Unidos, e lá foram cada vez mais criando órgãos novos. Hoje tem um órgão para pesquisar OVNIs que é o AERO, tem ali leis falando que no Arquivo Nacional, que no Brasil já tem há bastante tempo um Arquivo Nacional, um acervo de OVNIs, lá não tinha, lá era meio espalhado, hoje já tem um acervo UAP, e agora finalmente, como vocês falaram, o Obama, ele vem, declara ali que sim, são reais e que vale a pena pesquisar isso, etc. E levanta ali para o Trump cortar, falando, pô, não, o Obama queria revelar segredo? Não, mas fica tranquilo que eu vou revelar isso. E no primeiro mandato do Trump ele tinha prometido fazer a revelação, teve uma entrevista dele com o filho dele, que é o Donald Trump Jr., que perguntou sobre Roswell, que é um caso mais famoso aí dos Estados Unidos, e ele falava, o Trump falou, olha, muito interessante, talvez eu revele, talvez não, fato que não revelou no primeiro mandato, e na promessa de campanha dele já era uma promessa que ele iria revelar esses arquivos, né? E claro, ele vai escolher o melhor momento ali para jogar isso, como o Daniel Lopes falou, pode ser por conta do Irã, por exemplo, pode ser arquivos de Epstein, etc. Mas o fato é, pessoal, eu acredito mais na possibilidade do Irã, né, do que está acontecendo lá, né, do insucesso dos Estados Unidos de terminar aquilo, falaram que ia ser muito rápido e agora está se estendendo, já tem bilhões de dólares sendo gastos. Mas se fosse Epstein, por exemplo, eu aposto aqui, se mostrassem o corpo de um alien, uma foto, um vídeo, etc., que o governo recuperou, e a gente sabe que eles recuperaram de acordo com os denunciantes, no dia seguinte se liberaram um arquivo extremamente comprometedor do Trump, realmente comprometedor, aquele que não tem como você dizer que ele não está envolvido até o pescoço, certamente o pessoal ia do mesmo jeito falar, né?
ia aparecer na mídia, ia ter parte da mídia falando sobre isso. Mas o fato é que ambos os partidos hoje, republicanos e democratas, parabenizaram o Trump indiretamente ou diretamente pela revelação que aconteceu. Eles estão lutando isso há bastante tempo. Inclusive, a senadora Kirsten Gillibrand, que é a senadora sênior lá do Partido Democrata, quanto o Marco Rubio, que era senador. Ele começou essa revelação e hoje é braço direito do Trump. Hoje ele é chefe de Estado lá do Donald Trump e possivelmente o próximo presidente aí. Então, isso aconteceu, é real, e agora o que acontece para frente é que dizem que em 90 dias vão ter liberações sucessivas. Já tem um site lá no departamento, que era Departamento de Defesa, agora é Departamento de Guerra, e já tem lá o que chamam de Release One, que é o pacote 1 de revelações, seriam as revelações mais brandas, e eles viriam nesses 90 dias, a cada semana ou a cada 15 dias, fazendo liberações sucessivas e aumentando o nível de gravidade aí das imagens, dos documentos, até chegar possivelmente no que falam de revelar que as inteligências não humanas estão aqui, os corpos foram capturados, as naves foram capturadas. Isso faz total sentido, eu acredito que isso possa acontecer. Por quê? Porque o Trump, claro, vai querer se gabar como o presidente que revelou isso. Resta saber se nesse cabo de guerra, nessa queda de braço, se tanto o Partido Democrata quanto a CIA, quanto as outras agências vão querer deixar o Trump sair na frente nessa corrida aí. Daniel, e depois de tudo isso que ele falou, ainda tem o filme do Spielberg no exato momento que tudo isso está acontecendo. Não é por acaso, É isso que eu ia falar. É por acaso ou é coincidência? Porque, cara, Disclosure Day, o assunto tem tudo a ver, e é agora em junho, cara. E ele o Spielberg dando entrevistas falando, não, tem muita coisa de verdade que eu vou revelar nesse filme. Ele falou isso? Falou. Eu conheço muita coisa, então, né, uma parte a gente vai revelar. A gente não pode esquecer que ele foi o cara que em 82 fez o ET, com a Drew Barrymore, criancinha, né? E contatos imediatos do Contatos imediatos, em que aquele diretor francês, como é que é o nome dele? François Truffaut, ele faz o papel do Jacques Vallée, né? Ah, é verdade. Que é o jesuíta ali que sempre conversa com a doutora Pasulka, né? Que é uma professora universitária americana que faz uma pesquisa acadêmica ali sobre alienígenas, né? Publicou um livro muito importante sobre isso, está em todos os podcasts. E ela conversando com o Dr. Jacques Vallée, que é um dos grandes especialistas em ufologia, até o Rony gosta desse assunto, ele chega para ela e fala, ó, para você entender sobre esse assunto, você tem que ler este livro. E ele pega na monumental biblioteca dele o livrinho The History of the Devil, a história do diabo, e entrega para ela. Nossa. Já mostrando o vínculo entre alienígenas e questões de ocultismo, né? Então, o vice-presidente falou, né, que essa questão é espiritual. A representante, né, que é deputada federal americana, que é a Ana Paulina Luna, quando saiu aquele vídeo, depois que a gente vai mostrar, né, como se fosse um OVNI no formato, parecia uma estrela, ela publicou nas suas redes sociais o que a Bíblia fala sobre os querubins cheios de olhos em volta de si e as rodas, as ofanim, né, que é o nome hebraico, que Ezequiel fala. Então, ela já dando a entender que isso que está aparecendo ali nos vídeos liberados pelo documento americano é o que a Bíblia já falava. É porque a descrição dos anjos na Bíblia são várias asas, vários olhos, né? Exato, são vários modelos diferentes, né? Várias espécies diferentes. Então, eu creio, Vilela, que em breve algo muito estranho vai acontecer, ainda que seja fake, mas haverá manifestações impressionantes aí acontecendo. Inclusive, existem já muitos líderes católicos que estão preparando a população católica para uma revelação dessa, e teve uma informação que gerou muita repercussão lá nos Estados Unidos, de que 7 pastores, líderes de grandes igrejas nos Estados Unidos, foram convidados para participar de uma reunião com o deputado federal. O deputado federal falou para eles, preparem as suas ovelhas, as suas igrejas, porque as informações estão chegando e se você não fizer uma preparação antes, o povo vai ficar escandalizado. Eu quero colocar então vocês dois para conversar. O Rony, vai ficar os dois na mesma tela para vocês trocarem ideia. Mas antes, Rony, você já deve ter visto, claro, essa imagem. E o que vocês acham dessa imagem aí? É parada ou está em movimento essa daí que a gente tem? Essa parada? Isso foi o que, Rony e Daniel? Tem acho que eu mandei um vídeo, né? Se não me engano, aí tem um vídeo também dela em movimento também. Tem um vídeo não sei se o pessoal também consegue colocar aí. Tá. E os dois, o que vocês acham sobre esse vídeo aí? Então, isso aí são imagens, né? Tá lá, Rony. Pode falar, Rony. Fica essa, né? Olha, ele faz um... O movimento é muito estranho.
Isso foi um dos vídeos, né, liberados, preto e branco, eles estão liberando primeiro as preto e branco, que são imagens em infravermelho, são imagens térmicas, o que a gente está vendo aí basicamente é temperatura, né, em determinadas imagens o branco, nessa daí, por exemplo, o branco seria quente, o preto seria frio, né, onde estaria a parte da propulsão, dos motores, enfim, se fosse algo mais físico, né, seria dessa forma. Então, os formatos são bem estranhos, não são compatíveis com nenhum drone, nem nada conhecido, nenhuma aeronave, né. Esse parece mais orgânico, né, parece Exato. que pulsa, parece que vibra. Inclusive é uma das classes de fenômenos que vão ser revelados nos próximos documentos, de acordo com os denunciantes, são os fenômenos orgânicos, fenômenos que parecem, por exemplo, com águas vivas, parecem cérebros vivos, fenômenos que pulsam, são biológicos. Então é como se tivesse um fenômeno que é uma nave, mas ao mesmo tempo essa nave é uma coisa viva. Isso é o que vai vir pela frente aí. Aquela estrela, se puder colocar de novo aí aquele vídeo da estrela, também mesmo esquema, né? São imagens também térmicas, infravermelho. Vamos lá, onde você teria ali... O vídeo da estrela, então. Onde foi capturada essa da estrela, você sabe, Rony? Isso foi no Oriente Médio, 2013. A maioria dos vídeos é no Oriente Médio, que é uma zona quente de guerra. Os OVNIs estão sempre nessas zonas, né, de guerra, de coisa nuclear, eles estão sempre interessados nisso aí. E aí o governo não fala ali, porque esse vídeo preto e branco pode ser o preto quente ou o branco quente, depende do modo de imagem que você está vendo aí. Eles não falam, tá vendo? Tudo tarja preta. Mas o fato que a gente sabe é que todos esses vídeos foram analisados pelo Pentágono e nenhum deles o Pentágono conseguiu explicar o que é. Já teve muita gente ali, aquele analista de sofá, que foi falar, não, isso aí é um flare, que é um dispositivo de iluminação militar. Mas o flare é diferente. O flare é diferente. O flare é aquele efeito que dá com a lente da câmera relacionada à luz, né? Mas não fica tão nítido assim, né? E assim, esse objeto exibe, é uma imagem térmica, uma imagem de câmera militar, não é qualquer imagem de uma câmera caseira, tem uma série de dispositivos, de artefatos que são gerados, enfim. Então esses são objetos de fato não conhecidos, não explicáveis, tudo isso foi liberado, esses vídeos, alguns deles são apenas pontinhos pequenos longe, todos que foram liberados são vídeos em que eles não conseguiram explicar e não conseguiram analisar o que seriam esses fenômenos que estão aparecendo lá nessas imagens, né? E como eu falei, todos no começo, os primeiros vídeos vão ser imagens, fenômenos no infravermelho, são vídeos que a pessoa não consegue meio que discernir, são em baixa resolução, porque a imagem térmica infravermelha é de baixa resolução, as tecnologias são mais baixas do que as imagens normais, e o cidadão comum não consegue ver direito o que tem ali por trás e tal. E aí acontece o que nas próximas liberações de pacote, nas próximas releases aí que vão estar no governo, espera-se que as imagens visíveis, né, as imagens em espectro visível, que são aquelas que a gente conhece, câmeras normais, comecem a aparecer. Há uma imagem, de acordo com o jornalista Ross Coulter, de um dos denunciantes falou, que deve ser liberada nos últimos releases, que é, por exemplo, uma aeronave B-52, um OVNI encosta nessa aeronave B-52 e está tão perto que você consegue ver os seres através dessa janela, do que seria a janela, os tripulantes através dessa janela, né? Então, é o nível que a gente espera chegar. A deputada Ana Luna, que o Daniel Lopes confirmou aí, que é a chefe aí, que está dirigindo, a líder de uma força-tarefa chamada Força-Tarefa de Segredos Federais, Ana Luna, ela já pediu a liberação de 46 vídeos, que são vídeos mais impressionantes que esses, são vídeos, por exemplo, de naves que estão entrando e saindo dos oceanos o tempo todo, no Oriente Médio e outras partes do mundo, e 8 desses vídeos vão sair amanhã em um documentário vazados do documentarista Jeremy Corbell, e planeja-se que até o final da semana aconteça o que chamam de Release 2, né? O pacote 2, onde esses 46 vídeos seriam liberados. Então, não sabemos se vai ser sexta-feira, como foi nessa, né? E é interessante a escolha também, né, Daniel, do dia, né, de liberar na sexta. Por que não liberar numa segunda? Acho que quando você libera sexta, você não tem aquela reverberação na mídia como você tem quando libera na segunda-feira. Você tem um final de semana ali, um buraco no meio para dar um descanso, né? Pra galera é interessante também essa escolha do refletindo. dia. Ô, Rony, desculpa aí, Vila, posso fazer uma perguntinha? Pode, mas tem a ver com o mercado também, liberar na sexta, como as resoluções de guerra? Ou você acha que não tem a ver? Não sei, eu acho que nesse caso, pela quantidade do que foi liberado e pela qualidade do material, não teria um impacto no mercado, teria que ser algo mais contundente. Tá. E as guerras começam depois que fecha a bolsa, né? Eu acho que esses documentos foram liberados na sexta pela manhã. Tá. Então, se fosse afetar a bolsa, afetaria, porque a bolsa estava aberta ainda. Entendi. Mas eu queria, de curiosidade aqui, né? Sabendo que o Rony é um cara da ciência, encara tudo com uma ótica científica.
apesar da pesquisa também da questão do ocultismo envolvido na ufologia, mas eu queria saber a sua opinião, Rony, esse vídeo da estrela aí, na sua opinião, pessoal, baseado nas suas pesquisas, nas suas convicções, você acha que é o que aquilo ali? Eu acho que só tem duas possibilidades, assim, de ser. Uma é o flare. Um flare seria esse tipo. Não é o flare que o Vilela tinha comentado. Tem dois tipos de flare. Um é um flare que é o reflexo. Você, por exemplo, filma o sol vai bater na lente da imagem e vai causar um objeto secundário ali que é um reflexo. É um lens flare que a gente chama. O outro objeto seria um flare, que é um dispositivo iluminativo. Uma granada que você dá ignição nessa granada e ela ilumina o campo, né? O seu campo de batalha ali para você conseguir enxergar ou servir como alvo. Aí tem vários tipos de flare. E esse flare geralmente tem um paraquedas para você cair de forma constante, né? Mas não é o que parece essa imagem, não tem as características de flare. Há várias imagens de flare infravermelho disponíveis na internet, é só pesquisar. É totalmente diferente. E o pessoal está tentando, existe um grupo tentando minimizar esses vídeos, falando que simplesmente são flares. Teria que ser um flare anômalo, né? Um flare que nunca foi assim testado nem mostrado em nenhuma câmera e teria que ser um dispositivo militar novo, talvez, né? Ou seja, não é nada conhecido. Tanto como eu falei, o Arrow, que é o órgão do Pentágono, não conseguiu explicar o que é isso. Né? E se fosse um flash, certamente eles saberiam o que é e teriam resolvido esse caso. Inclusive o Arrow se chama órgão para resolver. É o órgão de resolução, por isso que é o R desse caso, né? Um objeto muito estranho, não tem explicação porque seria, a não ser... O pessoal já começa, né, como o Daniel falou, né, associar às figuras angélicas, né, e a Bíblia, etc. E começou, então, essa discussão já teológica, porque, claro, a maioria nos Estados Unidos ali ou é protestante ou é católica, a grande maioria é protestante, mas tem lá o vice-presidente que é, por exemplo, católico, e começou essa discussão do que seriam, porque esses fenômenos, inclusive, estão discutindo isso porque vão chegar nos seres, com certeza. E aí vão ter que falar, esses seres são o quê? Esses seres são demônios, esses seres são anjos, ou são outras criações de Deus que a Bíblia, claro, não lista. A Bíblia não lista todas as criações de Deus. Então, ter uma criação nova não vai ser problema nenhum, ao contrário do que muitos têm falado. E começaram esses briefings, né? Começaram essas lideranças religiosas, tanto pastores quanto grupos católicos, a receberem briefings aí do que vai acontecer, do que vai ser revelado, para começar a preparar o discurso para os fiéis aí. Então é mais ou menos isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Legal. Eu vou ver até se a galera aqui, o Lênin, o pessoal consegue achar essa notícia. Pastores recebem informações de deputado, mandando se prepararem, né? Por quê, Vilela? Porque, segundo um desses pastores que participou dessa reunião, o deputado falou para eles o seguinte, que a informação que vai chegar é que os alienígenas vão revelar que Deus não existe e que eles que inventaram esse negócio de Deus e Jesus só para manipular a humanidade. Para controlar a gente. Só para iludir a galera. É mais ou menos, já que a gente está no Ligando os Pontos, né? A gente sempre cita filme. Você lembra daquele filme Ascensão de Júpiter? Eu não lembro, eu assisti, mas eu não lembro não lembro? nada. Mas, na verdade, não era nem esse, que é das irmãs Wachowski lá do Matrix. É A Viagem. Tá, isso eu lembro. Que é com Tom Hanks, se eu não estou enganado. São várias épocas da história da humanidade, né? Esse filme, ele vai levantar um pouco essa teoria de que tem ali uma deusa, só que aí, voltando no tempo, você descobre que essa deusa foi uma mulher real, que era uma espécie de heroína, que foi depois endeusada, né? Isso vai um pouco também no filme Prometheus, que é da série lá do Alien. Sim, sim. Lembra? Que os próprios alienígenas que criaram os seres humanos, os engenheiros e tal. Então, eu acho que essa que é a informação que o governo americano e as lideranças estão preocupadas de apresentar à população e gerar um caos. Porque se você diz que não há Deus, foi tudo uma criação, que não é o que eu acredito, obviamente, que eu acho que isso aí é uma grande lorota, porque se uma parte desses alienígenas são demônios, eles vão querer contar uma história mentirosa de que Deus não existe. Então, mas isso vale também para você que é cristão já se preparar que esse discurso vai chegar. Tá bom, meus amigos? Então, é esse tipo de briefing que os pastores estão escutando dos deputados federais falando: eu tive acesso ao material, o material vai trazer esse tipo de informação, se prepara para você já contra-argumentar, senão tu vai perder a tua fé. Ô Rony, e tem uma coisa que escala ainda mais a nossa discussão aqui, que é um vídeo que eu queria que eles trouxessem
Da Lua? Da Lua, cara. Os astronautas viram isso. Era Isso é meio uma legal. teoria da conspiração, os caras viram coisas, não estão falando, e agora resolveram escancarar isso, porque tinha esse papo, né? Que eles tinham visto. Inclusive, eu não sei se o Rony, eu não sei se eu já conversei isso com ele, um livro chamado Nephilim Stargates, que é do Thomas Horn. Esse autor, Rony, se você nunca pegou para dar uma olhada, vale a pena, que eu acho que vai acrescentar muito na tua pesquisa. Esse livro, que é de 2012, se eu não estou enganado, ele começa com a transcrição dessa conversa dos astronautas. Ah, é? Eles falando, ah lá, você tá vendo aquilo ali? O cara, o que é isso? Aí ele fala, eles estão vindo para cá. Olha, são tantos, parece até, eles falam assim, parece até ano novo. E isso é real? Essa conversa teve? Essa transcrição era tida como teoria da conspiração. Mas agora foi liberado um trecho dessa transcrição. E isso teria sido... O que acontece agora é que as transcrições, os textos, inclusive como o Vilela o Lopes está falando desse livro, esses trechos são reais. Essas transcrições haviam sido liberadas, são transcrições das missões Apollo, mas os áudios, porque muita gente falava assim, pô, essa transcrição aqui pode estar, o cara pode estar querendo se referir a outra coisa, etc. Pode ser uma outra, não é OVNI. E nos áudios fica muito claro que o que eles estão vendo ali é algo não identificado, é de fato um OVNI. Inclusive tem um silêncio, quando eles falam assim, vocês vão ver no áudio. Quando o cara fala que tá vendo um OVNI, o cara em terra fica em silêncio uns 10 segundos. Se o OVNI fosse agressivo, já tinha matado o astronauta e o cara não tinha nem respondido ainda. Então, assim, e é o que deixa mais grave o tom da conversa que eles têm quando o astronauta vê o áudio, diferente de você ler um texto, né? E que aí muitos podem falar que o texto tá mudado e etc, enfim. Então, a gente já tinha os textos, mas os áudios eles sempre deixaram em segredo, porque o áudio é muito mais estarrecedor do que, como eu falei, o texto puro. E um desses áudios liberados foi o áudio justamente, se não me engano, Apollo 17, onde a missão era Gemini, né? Que era uma missão onde 2 astronautas iriam circundar ali a Terra durante 15 dias para testar quanto tempo eles conseguiam, se eles conseguiam de fato ficar 15 dias no espaço para começar a fazer as missões espaciais mais avançadas. E aí nessa de ficar ali circundando a Terra, eles viram os OVNIs se aproximavam deles e eles relataram isso nesse áudio que foi liberado. Se quiser colocar depois aí. Tem aí, Leni? Vamos lá, vamos colocar. Cara, isso é uma das coisas que eu imaginava que não ia tão cedo a galera liberar. Porque tinha esse papo. Ou então que era fake, né? Ou então que era fake. Eu lembro que até representaram, não sei se foi no Primeiro Homem, em algum filme, mas não como alienígenas, né? Ele vendo faíscas, vendo algumas coisas cintilando em volta da nave, e ele maravilhado com aquilo, né? E lá no filme deixa claro o que não é. deixa claro. Tá aí? Sem falar que... Olha lá. Loud and clear. 7, go ahead. Bogey at 10 o'clock high. This is Houston. Say again, 7. So we have a bogey at 10 o'clock high. Roger. Olha o silêncio. Gemini 7, is that the booster or is that an actual sighting? What? Say again, 7. So we have several, looks like debris up there, actual sighting. You have any more information, estimated distance or size? But we also have the booster in sight. Understand you also have the booster in sight, Roger. And we have very, very many, looks like hundreds of little particles going by from left out about 3 to 4 miles. Gemini 7 here, Houston 98. Loud and clear. 7, go ahead. Bogey at 10 o'clock high. Agora já voltou, né? Voltou pro início. Deu loop. Mas basicamente o que tá Ô, Rony, acontecendo, Rony, vocês viram o Rony. silêncio que fica, né? Rony, Sim. vou te falar uma coisa, não sei se o Daniel concorda comigo, se você concorda comigo. Eu acho que a gente tá vivendo um momento histórico, a gente tá sendo, cara, privilegiado de estar vivendo esse momento, porque todo mundo que curte esse tipo de assunto, cara, a gente sempre teve aquela sensação, será que é verdade? Será que é isso? Sempre E foi a- ridicularizado Exato. quem E acreditava. aí é de arrepiar você ouvindo esses áudios, cara, o silêncio aterrador, e o cara fala, repete, é isso mesmo que vocês estão falando? Não é alguma outra coisa? Não, eu tô vendo vários deles, é um propulsor, e não sei, ou seja,
Cara, os caras que são astronautas, são caras treinados, estão vendo uma parada que eles não sabem o que que é, numa missão que é super importante para a história da humanidade e que se houver realmente uma vida mais inteligente, uma vida alienígena, estaria monitorando o que a gente está fazendo, né? A nossa evolução. Você não concorda com isso, Rony? A gente está vivendo um momento que cara, é um separador assim de águas, é um antes e o depois. É uma nova era, né? Tanto que teve agora um documentário chamado A Era da Revelação. Vai ter o do Spielberg agora em junho, no dia 11, estreia no Brasil, 11 de junho, chamado Dia da Revelação, que é dia D, não entendi porque eles botaram dia D, em Portugal e na Argentina é Dia da Revelação, aqui é dia D. Mas vai ter gente que vai no cinema achando que é um filme de Segunda Guerra Mundial, né? Na Normandia. Normandia. Mas é isso, é um dia histórico, a história está sendo escrita diante dos nossos olhos, não sei, fico curioso para saber até onde vai, eu acho que vai chegar nos seres, do jeito que a coisa tá. Muita gente tem falado, né, que a parte de dente não volta pro tubo, a parte de dente agora só vai sair. E vocês viram ali no áudio, né? Ali ele tá vendo, para quem não entendeu direito, ele tá vendo três fenômenos diferentes. Um é o propulsor, porque a nave que os astronautas vão, ela se separa da nave propulsora, o segundo estágio, então eles ficam vendo esse segundo estágio saindo, né? Você vê alguns itens brilhantes que podem ser ali, falam que pode ser neve refletindo no sol e etc, mas não tem dúvida, tem o chamado de buggy. O buggy no termo militar é o não identificado, é o invasor ali. Desde a guerra eles usam esse termo buggy, né? Que seria o OVNI em termos militares ali da Força Aérea, dos caras, desses astronautas por consequência. Então, agora, o que vocês vão ver para frente é muito mais estarrecedor do que esses áudios da missão Apollo.